Segunda respiração, folha do Avatar. Segunda semana, meditação 5 a 8. Encantamento do sonho, ciência do tempo, ordem sincrônica, currículo central, vida sustentável e experiência de vida. Oitava meditação, síntese evolutiva, o poder madura o fruto. Do encantamento do sonho da história ao encantamento do sonho galáctico, reencantando o mundo. Terra rítmica. Bolonique. Bom dia. Sinto como se o dia estivesse tão lindo apenas porque vocês chegaram cedo. Sei que todas as coisas estão em ordem, especialmente porque este é o dia da minha família terrestre. Como sou o vento solar branco, estou plena de energia e quase não consigo contê-la, mas tentarei ser disciplinada. Hoje é o oitavo dia de ensinamentos, Elime 20 da Lua Autoexistente, e aprenderemos transcendência, evolução e síntese. Assim, estamos iniciando uma nova harmônica, a 25, Matriz Solar, autorregula o fogo da intenção. Hoje é Kim 97, Terra Rítmica Vermelha. Organizo com o fim de evoluir, equilibrando a sincronicidade. Célula matriz da navegação com tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Agora podemos olhar para o tom 6 e entender que estamos no momento de estender o ritmo da ação. Com o tom rítmico, criamos igualdade e equilíbrio. Sinto como se no decurso dos 4 dias de ensinamentos desta semana estivéssemos desenvolvendo o equilíbrio entre nossa disciplina pessoal e nossa atenção para nos sintonizarmos com o campo coletivo. Encorajo a todos para praticarem concretamente telepatia equilibrada. Acho ser um método muito eficiente distribuir abraços para recuperar nossa estima e dessa maneira, realmente quebraremos a carapaça do ego. Quando nos abraçamos, recarregamos mutuamente nossos ólons. Enfim, este é o tom 6, primeira dimensão, o pulsar da vida. Tons 2, 6 e 10. Além disso, dizemos que o tom 6 está comandando o equilíbrio e administrando o desafio. Acredito que o desafio de hoje seja entrarem em seu grupo e sentirem toda a sua família terrestre junto de si. Não permitam que ninguém falte. Declaramos: se vocês não estiverem em suas famílias terrestres, não estarão aqui, e não teremos sucesso no grande experimento. Assim, lem assim lembremos-nos a todo momento que estamos aqui para servirmos ao grande experimento. Hoje, a leitura da profecia Telectonon é inspiradora. O capítulo Terra. Os profetas da paz estão despertando. Sou Pakal Votan, testemunha especial do tempo Eu Sou, que a voz deixou uma pedra falante, um legado de lugar Natchan, Casa da Serpente, pela profecia conhecida como Palenque. E também, em Choticalco, encontrareis declarações em pedra do meu Evangelho, deixados por ordem do meu apóstolo Seactal Topiltizen Quetzalcoatl, que encerrou o primeiro milênio de Cristo, assim como vem agora minha profecia para encerrar o segundo milênio de Cristo. Ó gente do amanhecer, gente do livro, filhos do dia da verdade, tornai-vos um novamente, e não duvideis da precisão da hora designada no dia da lua lunar. Sincronizai agora e aceitai com toda a humanidade o plano de Deus, 28 dias, 13 luas e mais um dia para libertação e perdão. Perdoai agora em público as transgressões de vossos inimigos e confessai plenamente as vossas próprias. Se fordes sinceros, Deus verá isso em vosso coração e, por sua misericórdia, muitos seguirão o vosso caminho. E se vós declarardes pela causa da retidão e da verdade um novo começo e um novo tempo, telectonon, o caminho das 13 luas. E se vos juntardes aos outros para fazerdes a mesma coisa,
Então saberá Deus disto, e também fará de vós um grande general na sagrada marcha da vitória. E se possuís meios e riquezas, e escutardes estas palavras, ou se vós ouverdes sido explicada a maldição do tempo 1260 e a bênção do tempo 1320, então não duvideis e praticai a caridade. Sustentai as crianças orfanadas pela guerra e propiciai recursos para a reconstrução da terra, e para que a prática da arte e cultura possam florescer novamente. Praticai tal caridade com zelo, pois logo vereis o fim do dinheiro. Não mais fluirá o vinho embriagador da fornicação de Babilônia. Então, o que sereis com vossos créditos de papel e vossas máquinas inúteis? Os profetas da paz estão despertando. Verdadeiramente é chegada a hora do julgamento. Entre os anjos, sou eu conhecido como missionário benfeitor dos justos. Desperdiçareis também esta oportunidade? Acautelai-vos, pois agora graça ao fogo que consome toda a falsidade. Este é também o último dia de ensinamentos desta semana do Avatar, e desejo dar uma breve explicação a respeito da palavra Avatar. Acho que a melhor maneira de aplicá-la é entrando na manifestação de um princípio, e este é a lei do tempo. Também podemos dizer que é a ordem sincrônica. Assim, por favor, não confundam nós dois mensageiros como sendo outra coisa além de seres humanos iguais a vocês, com momentos de fragilidade, confusão ou clareza. Porque estamos aqui, completamente a serviço do conhecimento da lei do tempo, permaneceremos aqui durante toda a duração do seminário. Não deixaremos este local. Desta forma, serviremos como exemplos e mantermos fidelidade à ordem sincrônica. Finalmente, como faço todos os dias, lerei a dinâmica do tempo, o item 17.6, por hoje ser número código 17, tom 6. A mente hiperdimensional da Federação Galáctica é a ordem futura e a organização de toda a consciência ramificada em níveis e graus armazenada de acordo a um conhecimento global de todas as fases do espectro evolutivo que constitui o cérebro galáctico. O único propósito da Federação Galáctica é o de aumentar o conhecimento de Deus e da ordem divina, que somente pode ser efetivada através da retroalimentação subliminar de sinais provenientes das ordens do tempo menores. Hoje é o último dia de ensinamentos sobre o encantamento do sonho, ciência do tempo e ordem sincrônica, que estamos trabalhando com experiências de vida e vida sustentável. Portanto, Kim após Kim, estamos vivendo o encantamento do sonho e praticando a ordem sincrônica. Agora iremos ao tema de hoje, do encantamento do sonho da história ao encantamento do sonho galáctico, reencantando o mundo. Valon Votan, obrigado por suas palavras introdutórias tão inspiradoras. É somente a expectativa por ser um dia da família terrestre central. Acredito que, no mínimo, estamos convivendo com uma das rainhas da família central. Espero que ela aceite esse elogio. Estamos na oitava meditação sobre a lei do tempo e estaremos ascendendo ao desconhecido. A todo momento e todos os dias que estivermos aqui, entraremos em níveis cada vez mais profundos e desconhecidos. Falando sobre o verdadeiro começo do encantamento do sonho, lerei o primeiro parágrafo da Gênese do encantamento do sonho. Assim como o falcão, que tendo iniciado seu giro, dá voltas sem olhar para trás, também um Kim planetário, tendo entrado pelo portal magnético do dragão, do castelo do girar, já não terá volta. A partir daí, ele passará a girar e girar pelas espirais sem fim dos castelos da poderosa nave do Tempo Terra 2013. Isso descreve muito bem a jornada que estamos empreendendo aqui no Seminário Magos da Terra. Porque, embora tenhamos alguma compreensão sobre os códigos e começamos a entender a matemática, estes somente nos ajudarão a voar mais e mais alto.
Portanto, quando voamos e subimos mais e mais alto, como disse Bolonick, definitivamente a jornada leva a Deus, a fonte, e toda lembrança é de Deus e da fonte. A fonte divina é infinita em sua manifestação. Através de nós mesmos e da química de nossas vidas, temos vivenciado tudo isso. Assim, a recordação está impressa em nossas células e em nossa memória. Estamos subindo posição por posição a onda encantada, aprendendo lentamente a espiralar de um modo como nunca espiralamos antes. Naturalmente, estamos começando a ter mais e mais experiências do despertar. Esperamos neste seminário dos Magos da Terra que tenhamos no mínimo de 144 participantes para despertar. Temos este número de inscritos, certo? Então, desejamos assegurar que, ao atingirmos esta cifra, teremos 144 magos da Terra. Este é o menor fractal quantitativo para garantir que conseguiremos efetuar a mudança evolutiva de interesse da raça humana, do planeta e de acordo com as diretrizes de desenvolvimento da nossa estrela, Kinisha Hall. Então, entendemos que, com o encantamento do sonho, estamos estabelecendo a nova cosmologia da ordem mística. Temos falado sobre como a matemática da lei do tempo estabelece a cosmologia de uma nova ordem científica. Porém, existe ciência e mito. Temos sensibilidade científica e sensibilidade mística, unificadas nos dois hemisférios do nosso cérebro, que se cruzam para governar os dois lados do corpo, numa simetria bilateral idêntica à do tear maia do Tzolk'in. Quando olhamos o Tzolk'in, estamos realmente olhando no espelho cósmico e nos vemos refletidos em todas as facetas de ser e de saber. Dessa forma, com o encantamento do sonho, entramos numa nova ordem mística, e esse é o propósito da gênese do encantamento do sonho. Demonstramos ontem como isso trabalha na forma binária e penta. Desdobrando o tabuleiro de viagem, mostrou a gênese do encantamento do sonho. Aqui temos a passagem das 10 posições iniciais que descrevem os primeiros 13.000 anos, a gênese do dragão. Podemos verificar no tabuleiro de viagem. A gênese do dragão compreende o castelo vermelho, o castelo branco e metade do castelo azul. É uma boa ideia relermos a gênese do encantamento do sonho, enquanto passamos através de cada onda encantada, porque cada uma é parte do fractal sincrônico do tempo. Tudo isto encontra-se codificado dentro de nós, e certamente podemos dizer a cada Kim presente: nenhum de vocês estaria aqui se sua memória celular não estivesse vibrando com este chamado. Admiramo-nos porque estamos aqui e outros não. Verdade é que vibrações interiores entraram em sintonia e reconheceram o chamado. Então, aqui, mais e mais, começamos a despertar uns aos outros e a cada dia estimular a memória da caminhada através da gênese do dragão. Quando constatamos que chegamos a este ponto-chave, justamente aqui, Kim 130, completa-se a gênese do dragão. Veremos também onde estamos exatamente agora. Estamos exatamente aqui, Kim 97, e em alguns dias chegaremos ao Kim 104, que é um número fractal, como todos esses números o são, do grande ciclo de Arcturus, de 104.000 anos, que iremos encerrar dentro de 13 anos. Kim 104 é justamente semente cósmica amarela, porque durante o grande ciclo de Arcturus, a semente cósmica foi disseminada no sistema estelar Velatropa 24. Esta semente cósmica contém a memória de sistemas de mundos anteriores e é mantida pela memória guia de sistemas de mundos paralelos. Então, dentro dos próximos dias, completaremos o Castelo Branco norte do cruzar, porque estamos cruzando do vermelho, no leste, para o azul, no oeste. E o propósito do cruzamento é nos tornarmos guerreiros. Por este motivo, chama-se Corte da Morte, porque o guerreiro precisa saber morrer. No oráculo do guerreiro, morte é a transformação.
Isto significa que o guerreiro transcende o temor da morte. Quando alcançarmos o Kim 104, a semente cósmica tornar-se-á uma chama viva dentro de nós. Então nos tornaremos os missionários da semente cósmica. Nosso amigo Toru Takahashi, semente cósmica, que está partindo do Japão hoje e estará conosco na serpente magnética, simbolizará muito bem isso para todos nós. Portanto, quando estamos no Castelo Azul, as ondas encantadas da serpente e do espelho são as duas últimas da Gênese do dragão. Assim, justo no meio, que corresponde precisamente ao centro da mística harmônica 33, chegaremos ao grande momento do voo mágico da Gênese do dragão para a Gênese do macaco. Completaremos a caminhada externa e precisamos iniciar a interna. A Gênese do dragão representa a caminhada externa, que de fato foi vivida completamente no tempo do sonho. A caminhada interna, em seguida, é quando descemos para a Terra. Da Gênese do encantamento do sonho, leremos a página 15, parágrafo 4. Ali, no centro do castelo do Queimar, o poder da magia chegou com a força de um trovão. 130 passos, 130 séculos do encantamento do sonho. 13.000 anos terrestres haviam passado. A gênese primária do encantamento do sonho do dragão fora atingida e destruída. De forma igualmente repentina, surge a matriz do encantamento do sonho da magia. 6 ondas encantadas, 78 passos, 78 séculos de encantamento do sonho da gênese do macaco. A destruição descrita nesta caminhada corresponde precisamente ao momento que descrevi no sonho que tive, quando me foi revelada a palavra encantamento do sonho. Como muitos de nós estão começando a compreender, possivelmente estávamos lá nesse momento, e agora estamos tendo uma reunião em família. De fato, é por isso que estamos aqui. Também precisamos ser muito gratos pelo fato da lei do tempo ser uma trama poderosa para fazer-nos compreender que realmente estamos vivendo um mito, sonho ou lenda. Como ele, o voo mágico da Gênese do Dragão, ocorrerá durante o Seminário dos Magos da Terra, é muito interessante que, ao chegarmos a este ponto, apontando para o Kim 130, será o 25º dia da Lua Harmônica. E quando entrarmos na Gênese do Macaco, no dia Macaco Magnético, apontando para o Kim 131, será o 27º dia de ensinamentos aqui, a 20ª meditação sobre a lei do tempo. Este dia, Kim 130, cachorro cósmico branco, quando completarmos a Gênese do Dragão, será dia Kali, da última semana do seminário. Agora, todos juntos, temos a oportunidade de vivenciarmos as duas últimas ondas encantadas da Gênese do Dragão e constatar até que nível de memória chegamos por ocasião do cachorro cósmico branco. Ao entrarmos na Gênese do Macaco, realmente reentraremos em Camelot. É por este motivo que o grafite naquela tenda preta lá embaixo diz Camelot. Nota do tradutor. No gramado havia uma tenda preta com a inscrição Camelot. Tudo está sendo preparado. O que temos a fazer é caminhar na direção certa para sentir exatamente quem somos de acordo com nossa família terrestre e nossa assinatura galáctica. Dessa maneira, estaremos nos realizando como companheiros crononautas e como aspirantes a magos da Terra. Portanto, é muito interessante a constatação sobre a gênese do macaco, que 7.000 anos também são descritos como 78 passos, os últimos 78 degraus para a Torre de Merlin. Como veremos semana que vem, 78 é um número-chave para desvendar o significado da tumba de Pakal Votan, que está selada pelo Kim 26, enlaçador de mundos cósmico branco. O número código 6 vezes 13 tons é igual a 78. Este número na tumba de Pakal Votan também é um sinal do propósito e do significado de Camelot e o tempo perdido da Gênese do macaco. Como vemos no texto da Gênese do encantamento do sonho, o período de Camelot, durante a Gênese do macaco,
Foi uma época na qual o humano caminhante do tempo aprendeu a viver o calendário de 13 luas. Como dissemos, ele existiu na pré-história, porque destinava-se a ser a forma natural de preparar o Kim planetário para a gênese da Lua. É por esse motivo que temos calendários de 13 luas remanescentes, o Druida e o Pachacute. Ambos realmente vêm do período da gênese do macaco. É interessante que o calendário de 13 luas Pachacute agora está marcando o seu ano, 5.507. Isto significa que ele começou precisamente um ciclo Bactum antes de 3.113 a.C. Também é muito interessante que o mais antigo calendário lunar que conhecemos é o hebraico. Ele realmente precede o Pachacute. Seu início deu-se 8 catuns antes do Pachacute. Como dissemos, no Velho Mundo, o calendário lunar, o hebraico, é o melhor exemplo. É o calendário da história. Vemos que a semente da história foi plantada nesse momento com o calendário hebraico. O calendário druida realmente é ainda mais antigo e é um calendário de 13 luas, a memória de Camelot. O calendário 13 luas Pachacute no Novo Mundo também dá continuidade à memória da Gênese do macaco. Estes são alguns pontos interessantes sobre a Gênese, ou melhor, sobre as três Gêneses. Temos as 6 ondas encantadas, 78 Kins, descrevendo a gênese do macaco. Esta começa exatamente no meio do Castelo Azul, oeste do Queimar, a corte da magia e da transformação. Ela se completa no Castelo Amarelo, sul do Dar, que é o lugar do aprimoramento e da força. Foi nesse castelo que o mito do rei Arthur e da mesa redonda, as 6 ondas encantadas que se reduzem ao número 3, e finalmente, no centro do tabuleiro de viagem, a gênese da lua, 4 ondas encantadas que se reduzem ao número 2. Juntos dão a proporção 5 está para 3, assim como 3 está para 2, a proporção da gênese. Foi neste ponto aqui, apontando para o Kim 208, quando chegamos à estrela cósmica, que o voo mágico levaria da estrela cósmica para a lua magnética, quando ocorreu o roubo do tempo. Agora leremos a gênese do encantamento do sonho, página 16, último parágrafo. Tendo demonstrado os poderes das 13 luas, ao tecerem o jardim da magia do encantamento do sonho durante as 6 ondas encantadas da gênese do macaco, os 15 planetários da poderosa nave do tempo-terra esperavam a transferência para o castelo verde central do encantar. Todavia, no voo mágico do degrau 208, estrela cósmica, ao 209, lua magnética, que iniciaria a gênese da Lua, ocorreu um roubo. Este foi um momento dramático na cosmologia do encantamento do sonho. Antes de discorrer sobre o seu significado, gostaria de salientar que, de acordo com o encantamento do sonho, durante a gênese do macaco, os 15 planetários viviam de acordo com o calendário de 13 luas. Lá também é dito mais uma vez e muito claramente que parte da dádiva do encantamento do sonho é o calendário de 13 luas. Diz que somente seguindo e vivendo o calendário de 13 luas, os 15 planetários poderão conceber a nave do tempo. Isto é precisamente o que estamos realizando aqui no seminário. De qualquer maneira, até este momento, apenas nos exercitamos. Seguindo o encantamento do sonho e o calendário de 13 luas, somente nos preparamos para este momento. Agora estamos vivendo-o na íntegra, e honestamente podemos dizer que estamos formando a nave do tempo. Este é o nosso propósito aqui. Recuperar Camelot. Obviamente, esse é o único local onde magos da Terra podem viver. Portanto, isto é o que precisamos fazer. Quando observamos o roubo do tempo, este é o momento que divide a gênese do encantamento do sonho anterior. Rompeu-se a ordem mística, então deu-se o que chamamos de troca do sagrado pelo profano. Temos uma cisão nestes hemisférios, mostrando o cérebro. Temos o domínio de uma metade do cérebro sobre a outra, e o domínio de uma metade do globo sobre a outra.
Inicialmente, a rota do domínio vinha do leste para o oeste, depois do hemisfério norte para o sul. Ao falarmos sobre entrar no encantamento do sonho da história, referimos-nos a 3.113 anos antes de Cristo, ano menos 3.187 do encantamento do sonho. Mas em virtude do roubo do tempo, vez da gênese da Lua, foi necessário que os maias nos deixassem o mapa dos 13 Bactuns. Quando falamos sobre o roubo do tempo, realmente estamos descrevendo o que chamamos de um evento interplanetário, uma intervenção interplanetária, definida como o efeito Júpiter-Maldek. Dessa maneira, tudo já estava pré-determinado para acontecer. Isso volta para compreendermos o grande ciclo de Arcturus de 104 mil anos, equivalente à criação de um grande protetorado no tempo. Chamamo-lo de protetorado de Arcturus. Arcturus é conhecida como a estrela pastora, porque o pastor cuida das ovelhas. Assim, Arcturus vigia o sistema Velatropa, que está ocupado por ovelhas desorientadas e sem rumo. Ele quer que as ovelhas permaneçam num lugar seguro e encontrem a pastagem correta. Por que isto foi assim? Porque logo aqui podemos constatar no tabuleiro de viagem, código 019 solar galáctico, exatamente embaixo está a unidade de baldeação intermediária. Neste ponto temos 5 planetas externos e 5 internos. Desse lado está Júpiter, do outro está Maldek. Como sabemos, hoje, Maldek não é nada além de um cinturão de asteroides. É muito interessante que, embora o planeta tenha sido destruído ou explodido, seus fragmentos mantêm a órbita. Preservando a órbita, eles mantêm a memória do que ocorreu com Maldek. É realmente interessante quando os cientistas descobriram pedaços de Maldek orbitando no cinturão de asteroides. Eles deram-lhes nomes. Se não me engano, ao fragmento maior deram o nome de Quetzalcoatl. Alguns dos menores que foram descobertos recentemente têm nomes como John Lennon, Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney. Mas isto também é muito interessante, porque estes nos levaram a uma misteriosa viagem mágica, tentando recobrar a memória. Também nos referimos à memória de Maldek como um acorde perdido. Muitos compositores de músicas românticas e outras pessoas têm falado sobre o acorde perdido, tentando achar qual foi o seu som. Havia um grupo musical, acredito que fez apenas um álbum, que se autodenominou Shimox. Se vocês puderem achá-lo e ouvi-lo, verão que estavam muito próximos de criarem o efeito do acorde e a fragmentação. Certamente, com seu nome, eles realmente recordaram isto. Shimox, o acorde perdido de Maldek. Maldek é representado pela serpente e pelo mago. A serpente é a que aparece na história da criação de Adão e Eva, mas tem outro significado místico mais profundo. A serpente representa as qualidades galácticas kármicas de Maldek, enquanto que o mago representa as qualidades solar proféticas. Por este motivo que dizemos que os magos representam o futuro estágio evolutivo normal dos seres humanos, porque é o propósito do encantamento do sonho estimular em nós, 15 planetários, a memória do acorde perdido. Restaurando a totalidade da memória de Maldek, seria estabilizada a vida na Terra. Ao observarmos que Maldek foi destruído, o que aconteceu além disso? O sistema original de tubos de fluxo que conectava todos os planetas através de seus polos a sistemas elétricos, eletromagnéticos de tubos ou túneis também o conectavam com a estrela Kinisha Hal. Quando Maldek foi destruído, este sistema de tubos de fluxo conectando todos os planetas também foi destruído, ou no mínimo rompido. Houve então uma desordem planetária. O que foi destruído em Maldek, decorrente realmente da ação de Júpiter, estava então reencarnado em Marte, o planeta seguinte. Como dissemos, entre Júpiter e Maldek está exatamente o ponto central. Assim, com a destruição deste planeta, ali havia o que vocês poderiam chamar de uma deficiência genética.
então transferida para Marte. Também já era sabido que a civilização ou a cultura de Marte tampouco poderia subsistir. O que ocorreu foi realmente um efeito de sistemas de mundos anteriores. Era a intenção dos Guardiões Maiores criar uma zona de quarentena em Velatropa 24 e finalmente isolar o problema, eliminando-o para sempre de maneira que a galáxia pudesse então chegar a níveis mais elevados de harmonia. Achamos que a civilização de Marte também foi aniquilada pelo mesmo potencial destrutivo que temos agora em nosso planeta, que é a bomba nuclear e todo o equipamento nuclear. Apenas um dos numerosos acidentes nucleares pode criar tantos problemas quanto uma guerra atômica. Então, este problema foi inicialmente concebido e liberado em Marte. Em 1976, a nave espacial Viking tirou fotografias de Marte, inclusive da agora famosa e controvertida face de Marte, que é absolutamente verdadeira e real, e não se deveria duvidar de que lá houve uma civilização sofisticada. Uma vez que Maldek foi destruído, o vírus da deficiência genética passou para Marte. Depois, finalmente chegou ao lugar onde os Guardiões queriam que ele chegasse, o terceiro planeta, Velatropa 24.3. A razão para isto foi que aqui está Júpiter, aqui está Maldek, e aqui Marte, que também estava controlado por Saturno, mostrando o tabuleiro da Gênese do encantamento do sonho. Saturno é a personificação original do poder que agora chamamos de G7, o poder do materialismo, para manter o medo da morte. A Terra herdou os pecados de Maldek e Marte, mas isto é o que os guardiões queriam, porque a Terra forma um complemento perfeito com Urano. Foi observada a proporção 5 entre Terra e Urano, 5 órbitas planetárias entre eles, que é o acorde da quinta força. Os cientistas Kepler e Copérnico disseram que há uma música das esferas. O acorde perdido se refere aos planetas destruídos e à possibilidade de tocar esse acorde entre a Terra e Urano. Mas ele somente poderia ser tocado ou entoado quando todos os efeitos kármicos fossem compreendidos no planeta Terra, pela tropa 24.3. Portanto, os efeitos kármicos de todos os mundos anteriores perdidos e todos os experimentos que não funcionaram agora estão completamente isolados em Velatropa 24.3. Como disse, foi um evento inevitável, que no momento da entrada da gênese da Lua, a frequência de tempo 1260 começou a operar. O que queremos dizer com isso? Novamente, temos várias histórias confusas, algumas delas resumidas por Zequero e a Sitchin, o 12º planeta, e a ideia do Nephalim. É muito interessante que estamos falando a respeito de um efeito muito real, uma vibração ou um efeito ressonante. Quando observamos o ciclo total de 104 mil anos, a gênese da Lua representa os últimos 5.200 anos. Isto realmente é um fractal que se repete. Isto realmente é um fractal que repete o momento de destruição de Maldek. E naquela época houve a encarnação de um grupo de pessoas encontradas na área da Mesopotâmia. Este momento também afetou o campo eletromagnético e o banco psi da Terra. O que chamamos de vírus 1260 foi implantado exatamente naquela época e local. O vírus 1260 é tanto a lembrança kármica como a vibração do tempo artificial e produz um estado de amnésia cósmica. Assim, com o passar do tempo, se alastrou em Velatropa 24.3 e a história efetivamente se encheu de sonâmbulos. Sonâmbulos ocupam todos os níveis da sociedade e os governos estão cheios de amnésicos cósmicos. Todas as instituições estão sendo governadas por amnésicos cósmicos manipulados por uma compulsão diabólica para manter a espécie humana na terceira dimensão, o plano físico, através do temor da morte e toda sorte de distorcidos tabus sexuais. É precisamente o que ocorreu neste período de tempo que o encantamento do sonho chama de o início da gênese da Lua.
e o Maia chama de início do ciclo do 13 Bactum. É muito interessante. Bem no início, em 3000 a.C., como arqueólogo, como arqueólogos e historiadores nos informaram, na Suméria já se dividia o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos e um minuto em 60 segundos. Assim, tudo estava estabelecido bem antes da invenção do relógio. E isto é ao que nos referimos como roubo do tempo. Em vez de 13 luas, havia 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. A substituição do calendário de 13 luas, que é o legítimo calendário solar lunar, por um calendário lunar religioso, que não é uma medida do ano solar. E também aparecem vários calendários falsos ou pseudo-solares, já que não podemos usar a palavra perfeição para os calendários juliano e gregoriano, cujo propósito é transmitir o vírus da deficiência genética. Portanto, esses calendários não contêm nada de harmônico. Eles somente mantêm o DNA num estado de confusão. Não temos escapatória, além de nos tornar neuróticos e irracionais. Em 1939, Sigmund Freud escreveu o livro chamado A Civilização e seu Descontentamento. Foi conclusão dele que as tendências neuróticas da civilização eram tão grandes que esta nunca poderia superá-las, e que a humanidade acabaria num estupro neurótico. Tudo isso é o resultado da transmissão do defeito genético que literalmente assumiu a forma de calendário gregoriano e é mecanizado por intermédio do relógio mecânico. Assim, isto é o que criou a amnésia cósmica e mantém a humanidade neste estado. Esta é uma breve descrição do que chamamos de efeito Júpiter-Maldek, e realmente demonstra como a natureza da civilização humana evoluiu até esta época específica. Esta é uma descrição muito precisa do que chamamos de encantamento do sonho da história. Como disse, tudo foi executado num amplo protetorado no tempo, o protetorado de Arcturus. Foi como fazer um grande jogo arriscado. Se eles concentrassem todos os efeitos kármicos negativos numa pequena esfera planetária, poderiam isolá-la e também assumir o grande risco de implantar conhecimentos espirituais nela. Esta foi a natureza total do experimento. Envolvido neste experimento estava o povo que chamamos de Maia, que foram realmente os engenheiros do tempo. Eles detinham o conhecimento fractal do tempo e o poder da proporção fractal para recuperar os efeitos kármicos. Quando chegou exatamente o período central dos 13 Bactuns, os maias começaram a disseminar-se geneticamente neste planeta, mas, naturalmente, do lado oposto ao mundo da Babilônia, porque já sabiam que o Banco Psi estava contaminado pelo vírus 1260. E se eles estabelecessem um tipo genético no novo mundo, como é chamado, poderiam continuar com a engenharia do tempo. Como disse, o propósito da engenharia do tempo era medir a natureza e o tipo do efeito kármico que agora estava sendo total e indiscriminadamente gerado neste planeta. Assim, eles puderam determinar momentos precisos em que certos eventos ocorreriam. Quando seria o tempo exato para o despertar da missão original? O momento inicial para isso foi a Águia Elétrica e Guerreiro Autoexistente, 16 e 17 de agosto de 1987. Estas datas já estavam codificadas pelos maias galácticos e pelo profeta Quetzalcoatl, mas os maias galácticos também tinham um outro poder que era a habilidade de entrar no samadhi coletivo. Antes do fim do 10º Bactum, medindo os efeitos kármicos e o conhecimento do tempo que levou esses efeitos a se desdobrarem, bem como suas consequências neste planeta em que a civilização dominante já estava na frequência 1260, os maias foram capazes de viajar no tempo, com o conhecimento de seu samadhi coletivo. E poderíamos dizer, em seu samadhi, estavam aptos a injetar pequenas cargas e poderíamos dizer, em seu samadhi, estavam aptos a injetar pequenas cargas no banco psi, que depois sairiam em futuros momentos apropriados. Eu sou uma destas cargas.
Por esta razão, estava apto a determinar precisamente a convergência harmônica e a convocar os originais 144.000 para o despertar e para presentes, estarem biopsiquicamente em determinado momento. Então, a presença biopsíquica dos mais de 144.000 funcionou como uma retroalimentação do banco psi. Este evento foi bem sucedido, e por esta razão a próxima carga estava pronta para acontecer, a qual nos referimos como a descoberta da lei do tempo. Ela inclui a cosmologia do encantamento do sonho, e agora não somente transmitimos, mas vivenciamos. Nota do tradutor. Samadhi, concentração para manter a mente na condição partônica cúbica original, gerando os 7 tipos de plasmas radiônicos. Página 17 das 20 tábuas da Lei do Tempo. Seguindo o calendário de 13 luas e o encantamento do sonho, literalmente estamos começando a sair do encantamento do sonho da história para vivenciar e incorporar esses códigos, tal como estamos fazendo aqui nestas 7 semanas, especialmente se atingirmos o mínimo de 144 participantes. E por estarmos fazendo isto com o poder do 7, liberaremos no tempo outra dessas cargas muito poderosas. Esta carga no tempo nos dará a capacidade e a habilidade de experienciarmos ao que nos referimos como fusão psicosolar, pela qual teremos a oportunidade de nos orientar quando ocorrer a grande explosão solar do dia fora do tempo, 2000. Portanto, isto é parte do nosso despertar, e estamos no processo de superarmos o vírus da memória. Esta é a razão pela qual existe a gênese do encantamento do sonho e o encantamento do sonho do oráculo do destino. Este oráculo é realmente muito parecido com uma prescrição médica. Doutor Arcturus diz: vocês têm um vírus muito prejudicial. Agora mesmo, os melhores entre vocês sofrem de amnésia cósmica. Isto é muito prejudicial para a saúde do planeta. A prescrição é oráculo do destino, encantamento do sonho. Tomando-a, vocês poderão superar o vírus, mas como bom médico, Dr. Arcturus diz, vocês precisam seguir as instruções médicas à risca e tomar a prescrição. Por esta razão é que estamos aqui. Todos estamos por aí brincando com a prescrição, mas não a tomamos corretamente e juntos. Portanto, todos devemos tomar este ótimo remédio, encantamento do sonho, e constatar que o oráculo do destino realmente tem regras específicas de jogo, que são os mesmos critérios de como tomar corretamente a prescrição. Realmente queremos vencer o vírus da memória para entrar no encantamento do sonho galáctico. E verdadeiramente queremos abandonar o encantamento do sonho da história. Não somente queremos abandoná-lo, como também desejamos, através do nosso exemplo e de nossa ação experimental no dia fora do tempo, assegurar que o encantamento do sonho da história foi recolocado em sua caixa de Pandora. E esta é enterrada, pois ela é apenas uma ilusão. Tudo que estamos vivenciando neste encantamento da história é uma ilusão, porque o encantamento do sonho, lembrem, é exatamente uma realidade de consenso com a qual todos nós, taticamente, estamos de acordo. Voltaremos ao convívio com as pessoas que, por uma ou outra razão, não puderam estar aqui conosco, e diremos: agora estamos reorganizando a corte de Kins. Doravante será o conselho das famílias terrestres que presidirá a corte de Kins. E a organização das famílias terrestres agora será difundida como a organização máxima das pessoas que seguem este calendário. Finalmente estamos aptos para começar a fazer a mudança social em preparação para o grande momento do próximo verão. Nota do tradutor, 25/7/2000. Inverno no hemisfério sul. Portanto, ao estabelecermos as cortes de Kins, aqui ainda temos mais 3, entenderemos a forma de como celebrar uma corte. Sabemos que há um tipo de corte que é a da justiça, e não necessitamos dela, pois outra classe de corte é a que existia na Gênese do Macaco, em Camelot,
da qual as lendas do rei Arthur relatam alguma coisa. Esta corte era celebrada pelos diferentes cavalheiros e damas, e poderemos procurar entender o que isto significa. Durante o encantamento do sonho da história 1260, todos fomos reduzidos a pó anônimo, que dispersou nossas origens e relações, e levou a espécie humana a um nível comum de hierarquia. Todos nos colocamos nessa situação e somos frutos disso. Este nível de anarquia e o esquecimento de nossas origens anteriores podem ser deixados para trás, porque agora estamos obtendo uma nova identidade e verdadeiramente nos tornamos kings planetários. Realmente estamos entendendo o que é o Olon. Desse modo, podemos domesticar o nosso ego, lindo ego. Ele tem uma coleira. Puxe-o de volta quando for preciso. Esteja seguro de que ele vá ao lugar certo no banheiro, e não em qualquer um lá no gramado. Portanto, este é o chamado método de aprender o encantamento do sonho galáctico. Quando soubermos como usá-lo apropriadamente, acharemos que é um processo muito natural e veremos isso tomar forma em nossa corte. Quando trabalharmos com nossas famílias terrestres, também entenderemos que esta é a base real, e se pudermos continuar a praticar isto por algumas cromáticas harmônicas, começaremos a compreender os outros níveis que intercruzam as famílias terrestres. Como recordam, temos o ólon humano, do qual somos o centro, mostrando o verso do tabuleiro de viagem, e temos a colocação cromática e a colocação harmônica. Quando perguntamos onde estão nossas famílias terrestres, constatamos que elas realmente estão organizadas na colocação cromática. Aqui está a família polar, de uma barra, cardial, de um ponto, central, de 2 pontos, sinal, de 3 pontos, e portal, de 4 pontos. Como vemos, cada uma dessas posições também cria um clã. Vemos que as famílias terrestres estão interligadas pelos clãs, que nos relacionam com todas as outras famílias. Assim, temos o clã fogo, o clã sangue, o clã verdade e o clã céu. Assim começaremos a descobrir como integrar os clãs nas funções das famílias terrestres. Se continuarmos apenas como famílias terrestres, permaneceremos sempre como tal e não teremos a integração de todas as famílias. Desta forma, o propósito dos clãs é o de integrar todas as famílias. Logo que estivermos mais entrosados em nossas famílias terrestres, teremos reuniões de clãs e destas reuniões retornaremos às de nossas famílias terrestres, para comunicar e expressar o que aprendemos nas reuniões de clãs. Da mesma forma, também temos 4 raças raízes: a vermelha, a branca, a azul e a amarela, que de fato movem o tempo. A raça raiz vermelha sempre inicia, a raça raiz branca refina, a raça raiz azul transforma, a raça raiz amarela aprimora. Elas realmente criam a ordem harmônica. Por isso, também teremos reuniões das famílias de raças raízes. Portanto, teremos reuniões das famílias terrestres, dos clãs das famílias de raças raízes, e descobriremos diferentes níveis de funções, sempre reintegradas nas famílias terrestres. Desta forma, verdadeiramente começaremos a experienciar e experimentar o movimento da nova ordem social. Veremos que as famílias terrestres sincronicamente estão pulsando as harmônicas de tempo para as ondas encantadas fractais. Também aprenderemos como cruzar e conectar um tempo ao outro. Por exemplo, mencionamos outro dia as estações galácticas, como as cromáticas de 5. Conectam 2 harmônicas, assim as estações galácticas sempre conectam castelos. Estas são funções conectivas ou articuladoras. É realmente interessante vocês localizarem o início de uma das estações galácticas, que sempre será um Kim polar, posição elétrica de uma onda encantada da família Sinal. Por exemplo, Sol elétrico amarelo está na onda encantada do espelho, da família Sinal. Estará sempre na cor antípoda de uma onda encantada Sinal. Sol amarelo, espelho branco são cores antípodas. Ou serpente elétrica vermelha
na onda encantada da noite azul, da família Sinal. A águia elétrica azul está na onda encantada do caminhante do céu vermelho, da família Sinal. A estação galáctica que melhor exemplifica a função de articulação é a estação do cachorro. Ela inicia com um cachorro elétrico branco, na onda encantada da estrela amarela, família Sinal. Considerando a primeira sequência de 20 dias da estação do cachorro, constatamos que seus primeiros 10 dias são os últimos 10 dias do giro galáctico, e seus últimos 10 dias são os primeiros 10 dias do giro galáctico seguinte. Nota do tradutor. Para entender melhor, consulte a última e a primeira colunas do Tzolk'in. Vocês constatam que este é o melhor exemplo para o que chamamos de função conectiva. Também é interessante. No ólon planetário, este mesmo cachorro, Kim polar, é aquele que cruza da Ásia para a América. Por analogia, é a mesma função de cruzar, conectar, indo do velho mundo ou hemisfério oriental para o novo mundo, a mesma função análoga. Explicarei um pouco de algumas funções e da matemática que podemos descobrir, seguindo nossas famílias terrestres, para criarmos a relação com os clãs, raças raízes e cromáticas. Procurem na página 9 o índice do oráculo do encantamento do sonho, para entender a cromática dos clãs. Estude a página 50. Para entender as raças raízes, estude as páginas 53 e 55. Para entender a onda encantada fractal, estude as páginas 63 a 67. Para entender fractais espectrais, estude as páginas 69 a 70. Sei que por longo tempo o texto do Encantamento do Sonho ficou na estante, mas agora podemos pegá-lo, tirar o pó e sacudir as aranhas. O que vocês lerão nele realmente poderá ser aplicado nas situações da vida prática. Acho que farão algumas descobertas muito fascinantes. Tudo isso é para tornar possível o que chamamos de precipitação da quinta força. Se voltarmos para a nossa cosmologia planetária aqui, entre Terra e Urano, a terceira e a oitava órbita planetária, temos 5. Enclausurado nestes 5 está o poder dormente da quinta força, a música dos Shimoks. Agora estamos tentando ouvir novamente música repleta de recordações celestiais e cósmicas, bem como música celular provinda do nosso ouvido interior. Isto é o que chamamos de transmissão da quinta força, perfeitamente representada pelo oráculo, que dinamiza cada dia. Por exemplo, no oráculo da quinta força de hoje, Terra rítmica, estamos na célula matriz. Ontem estávamos no guerreiro que completou a célula amarela do tempo, a saída para a célula matriz do tempo. Assim, estes 4 dias formam a harmônica 25. Podemos real e conscientemente autorregular o conhecimento que estamos adquirindo durante a experiência interativa de nossas famílias terrestres. Vemos que, referindo-se ao oráculo do selo Terra, no centro do tabuleiro do oráculo, hoje é Terra regida. Hoje é Terra regida. Abaixo pelo 4, que é semente, do lado direito está o vento, do lado esquerdo temos a mão. Em virtude de hoje ser um dia de tom rítmico, a Terra é guiada por si mesma. Assim, também temos a Terra acima. É um dia excelente para eu estar apresentando este material relativo ao acorde da quinta força, porque aqui está o vento, que é o Urano galáctico. Aqui está a Terra, que é o Urano solar. Nota do tradutor. Ele não está se referindo a solar como tom 9, mas sim ao selo Terra, representando Urano no fluxo solar profético do Telectonon. E temos esta posição com o poder duplicado. Este conecta com a mão, que é a Terra, planeta, galáctica. Nota do tradutor. Aqui, igualmente, galáctico se refere ao fluxo kármico galáctico, e não ao tom 8. Assim, hoje estabelecemos esse acorde da quinta força, entre Terra e Urano. Esta é a razão por estarmos transmitindo este ensinamento. O poder oculto da Terra é a semente de Júpiter,
que faz parte da conexão com Maldek. Portanto, hoje estamos estabelecendo uma corrente muito forte para neutralizar e transformar esta semente sob o poder de Júpiter em semente cósmica do ciclo de Arcturus, a qual tornar-se-á a semente galáctica, soando a quinta força. Então, nesta ordem sincrônica, vemos como estamos constantemente sendo informados e transformados para vivermos nela. No encantamento do sonho, consta que o propósito do Kim planetário é precisamente fazer a conexão entre Terra e Urano, porque ao fazermos esta conexão, badalou o sino. Soaremos o acorde da quinta força. Podemos perguntar: por que Urano é chamado de Terra? Quando olhamos o selo solar de Urano, nota do tradutor, Urano no fluxo solar profético do Telectonon, vemos em primeiro plano um símbolo semelhante a uma interrogação, depois alguns pontos e um círculo aqui em cima. Então, a interrogação é Urano, que tem o mesmo poder de Saturno que o precede. Nota do tradutor. Aqui está se referindo ao selo do guerreiro, que é Saturno no fluxo solar. E os pontos com o círculo que vocês veem, estes são a Terra. Em seguida, há uma linha que conecta a interrogação com o círculo. Esta linha representa o tubo de fluxo, ou túnel do tempo, que é preciso restabelecer ou reconectar. O propósito do Kim planetário é restabelecer esses tubos e depois entrar nos túneis do tempo. Os túneis do tempo são a reativação do sistema de tubos de fluxo que conectam todos os planetas. Quando estes tubos estiverem completamente restabelecidos em todo o sistema planetário que Nisha Hal, este naturalmente entrará numa vibração mais elevada. Os tubos de fluxo que se originam nas manchas solares agora poderão se conectar com os tubos de fluxo de todos os giroscópios planetários, através de todas as órbitas. Quando isso ocorrer, a estrela entrará numa frequência vibracional mais alta. Então, teremos a próxima fase que chamamos de excitação solar. Experimentaremos esta excitação solar com uma voltagem energética que transformará nosso estágio evolutivo celular e psíquico. Assim, entraremos no próximo ciclo de 26 mil anos, que é chamado a verdadeira era solar. A época para isto ocorrer está prevista para o ano da semente galáctica em 2013, cujo primeiro estágio é o experimento da ponte arco-íris. Urano representa o selo da Terra. Este é o nome dado a ele, porque no protetorado de Arcturus, Urano é nosso guardião planetário imediato. Os efeitos do vírus avançaram nesta direção, rumo ao Sol. Os perpetradores do vírus vieram de Júpiter e Saturno, mas ele não afetou Urano, ao menos não da forma como nos afetou. Urano é o único planeta cujos polos apontam para o Sol. Os outros planetas são mais ou menos semelhantes ao nosso. O Sol está aqui e os polos se movem em volta, desta forma, demonstrando como a orientação dos seus polos é independente do Sol. Mas Urano tem os dois polos direcionados para o Sol. Urano também tem um campo eletromagnético com a intensidade similar ao campo eletromagnético da Terra, apesar de ser um planeta maior. Assim, o planeta Urano assume o nome da tribo da Terra, porque pressupõe-se que os Kins planetários encontrarão seu caminho de volta para este planeta. Isso é feito a partir da abertura dos tubos de fluxo e aprendendo a navegar nos túneis do tempo. Kins planetários podem retornar a Urano quadridimensionalmente, não a bordo de foguetes. Quando isso tiver ocorrido, então a quinta força soará. Significa que temos pouco mais de 13 anos para nos prepararmos. O solstício de inverno de 2012, verão no hemisfério sul, será o ponto para constatar se o karma planetário foi eliminado. Isto não acontecerá sem o advento dos magos da Terra. O que asseguro-lhes só se dará com a graça de Deus, colocando-nos nas ondas vibratórias da graça de Deus para receber o estímulo e a inspiração, nos tornaremos magos da Terra, assumindo seus poderes pela incorporação do conhecimento da lei do tempo,
Os magos da Terra realmente terão a habilidade de ativarem forças telepáticas que poderão começar a limpar e eliminar o karma. Existe outra formidável canção de John Lennon, Clean Up Time, Limpar o Tempo, com uma estrofe. Não há ratos a bordo da mágica nave da perfeita harmonia. Isto descreve os 15 planetários na nave do tempo. Quando funcionarmos totalmente pelos códigos harmônicos do tempo quadridimensional 1320, não haverá nenhum rato a bordo da nave do tempo. O propósito para os próximos 13 anos será o de limpar-se e ajudar aos outros. Recebendo de Arcturus um grande aspirador de pó planetário, todos poderemos aspirar o karma coletivo e os resíduos radioativos. E sabendo que tudo é produto da mente, seremos capazes de transformar e fazer uma reestruturação do jardim. Isto é a pura verdade, também citada em Woodstock, quando a canção diz: precisamos retornar aos jardins. É disso que estamos falando. Também é sobre isto que falamos quando dizemos que agora precisamos experienciar a transmissão da quinta força. Estamos todos nos preparando para esse importante momento e assumindo uma responsabilidade muito grande. Mas não tenho dúvidas, minha esposa e eu aceitamos esta responsabilidade há muitos anos e estamos ativos e muito felizes. Por isso, pensamos que mais pessoas podem igualmente assumir esta responsabilidade e assim serem igualmente ativos e mais felizes. Entendemos agora que realmente estamos entrando na mente galáctica, e este é o propósito do livro dos Kings. Deve ser de conhecimento geral que levou muito tempo para que eu chegasse ao livro dos Kings. Sabia que havia códigos matemáticos nas cores e nas posições dos selos em relação uns aos outros, como também na combinação com os diferentes tons. Encontrava-me nas praias do Havaí, tentando determinar o que esses códigos representavam, mas eles só ficaram claros quando estávamos na Suíça, antes de descobrirmos as frequências do tempo, num lugarejo chamado Dornat. Fora da alquímica cidade de Basileia, Dornach é famoso por causa de Rudolf Steiner, que lá fixou residência. De fato, pernoitamos numa casa originalmente desenhada com as ideias arquitetônicas de Steiner. Como acontece frequentemente, acordei às 4 horas da madrugada e apenas com a luz de uma vela recebi a forma final dessas meditações. Cada um dos 260 Qins do livro dos Qins é realmente uma meditação que tem tão somente o propósito de fazer com que entrem na genuína mente cósmica quadridimensional. Muitas pessoas que leram um desses Qins mágicos sentiram como se suas cabeças colidissem contra um muro de concreto e disseram: Ei, desejamos retornar aos maias. Então começaram a criar suas próprias interpretações, mas esta não é a questão. O objetivo é entender que cada um deles é uma meditação. Inicialmente, vocês não entenderão porque estas palavras foram reunidas, sua forma e sentido, mas vamos ler o de hoje. Kim 97, Terra Rítmica Vermelha. Organizo com o fim de evoluir, equilibrando a sincronicidade. Selo a matriz da navegação com tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Deste modo, você lê cada linha como se fosse um rosário, ou o que chamamos de contas de um japamala. Nota do tradutor. Japamala, cordão de orações de 108 contas usado pelos indianos ou tibetanos. Cada uma das linhas é como uma dessas contas e representa uma ordem matemática muito definida. Para entrar na mente, deve ser lida lenta e pausadamente, com uma grande pausa entre elas. Assim, vocês sentem a sua vibração, não simplesmente com a mente consensual, mas com seu ólon vibrando, seu corpo astral. A pretensão é que cada linha seja sentida desse modo. Os códigos Kins não devem ser entendidos com a mente analítica, porque justamente esta nos leva à loucura. Pretende-se que cada linha tenha ressonância vibracional,
Cada palavra foi escolhida de modo matemático para harmonizar com a real posição matemática e a natureza de cada um desses 260 quins do giro. Eles estão além da compreensão, não sendo necessário interpretá-los. A interpretação é justamente seu ego criando opinião analítica, pensando torná-lo mais compreensível. Na verdade, você está se esquivando a entrar na mente quadridimensional. De fato, muita poesia, música, dança e canções podem ser elaboradas baseadas nas 20 tribos solares. E isso é ótimo, mas é um assunto totalmente diferente. Os códigos KINS realmente devem ser praticados como acabamos de demonstrar. Esses são apenas alguns simples passos para que possamos começar a estabelecer a arte planetária do tempo galáctico. Podemos ver para cada dia existe uma meditação Kim e também um postulado da dinâmica do tempo. Vocês podem combinar essas meditações. Estamos desenvolvendo a mente e o espírito. Estes são pequenos tópicos que podemos usar para elevar nossa mente e espírito até a consciência quadridimensional. Sabemos que não há apenas um, mas dois glossários no texto do Encantamento do Sonho. Estes também devem ser estudados. Constatei que não poderemos transcender a velha ordem 1260 sem instituir um vocabulário galáctico. De fato, este é o único meio, portanto, precisamos estudar para estarmos seguros no entendimento dos termos do vocabulário galáctico. Desse modo, podemos sair da entropia do mundo 1260, na qual todas as coisas se distorcem e não chegam a lugar nenhum, para a sintropia do mundo quadridimensional. Sintropia, lei pela qual os ólons autônomos se atraem e giram juntos para criar a totalidade cada vez maior, o oposto de entropia. Isto está na página 145 do segundo glossário do livro Encantamento do Sonho. Assim, através destas pequenas sugestões, começaremos a ver como podemos estabelecer um nível melhor da mente telepática coletiva, para podermos nos tornar um grande médium coletivo. Chegando a isso, canalizando juntos, nos transformaremos com a Terra, a cronosfera, e atingiremos o ponto de destino. Agora vemos que, através do encantamento do sonho, estamos falando a respeito da responsabilidade dos magos da Terra de reeducarem o mundo. Li num jornal alemão em comemoração ao 200º aniversário do grande escritor Goethe. Goethe viveu numa época na qual ainda havia sonhos. Não temos mais sonho algum em nosso mundo. Esta é uma declaração frustrante, mas é o que queremos dizer com reencantar o mundo. As crianças querem que ele seja encantado e sabem que isto é possível. O único meio de encantá-lo é entrando no novo tempo. Os magos da Terra assumiram a responsabilidade de se tornarem a cosmologia viva deste tempo. Também assumiram seriamente a forma de movimento social, portanto, podem criar novos padrões de vida sustentável. Quando falamos a respeito de padrões de vida sustentável, se formos realmente espirituais e verdadeiramente realizados espiritualmente, ou melhor, espiritualmente realizados no tempo correto, então constataremos não somente que necessitamos cada vez de menos materialmente, como também por nossa forma de movimento social, podemos trabalhar muito mais eficientemente em nosso benefício do que sempre o fizemos na era industrial. Pelo meu próprio poder de sonho e visão, tenho estado no sonho e nas visões de muitas pessoas. Tenho me projetado a tantas pessoas quantas possível. E não duvidem se eu aparecer em seus sonhos, pois precisa ser assim. Eu também gostaria de dizer que amanhã é a projeção do nosso próximo dia fora do tempo, e depois de amanhã é a projeção do próximo dia de Ano Novo. Também parece que amanhã é lua nova, então vamos trabalhar e nos entreter com alegria, beleza, amor e ver o que seremos capazes de fazer. No mínimo, quisera que todos estivessem meditando na forma do ólon planetário. Assim, não direi mais nada. Já falei o suficiente. Obrigado.
Bolonique. Vamos fazer uma meditação por alguns minutos. Talvez possam usar este momento para sentirem sua assinatura galáctica dentro de vocês. Novamente, endireitem a coluna e sintam o amor vindo da Terra, através de seus pés, como ela se move dentro dos seus 5 centros e sobe até o céu. Vocês também recebem o amor do alto, de Deus, e aceitam a função dos quins planetários. Enquanto sentados, continuem coordenando sua mente com sua respiração. Lembrem, ao exalar, vocês podem entrar no não-tempo, e em seguida, muito naturalmente, virá sua próxima inalação. Continuem assim, o mais simples possível. Agora, com os olhos abertos, vejam se conseguem manter este nível de consciência em todas as coisas que fizeram durante o resto do dia. Assim, todos poderão aprender a se observarem profunda e mutuamente. Existe uma pequena técnica. Antes de falarem alguma coisa, inalem e exalem, e confiem, pois o significado do que dirão é apropriado para o momento. Se hoje vocês se reunirem desta maneira com sua família terrestre, creio que sentirão um nível mais elevado de percepção, vindo do campo quadridimensional. É evidente que o ego se rebela constantemente, mas apliquem certa dose de humor, especialmente a si mesmos, quando o ego vier à tona. Depois, sentado em seus grupos, retornem à sua respiração. Vejam se conseguem explorar a mente coletiva que realmente nos informa a respeito do conhecimento de níveis de vida mais elevados. Com referência ao andamento da reunião de hoje, em suas famílias terrestres, seria bom pensarem de como poderemos preparar a projeção do dia fora do tempo, amanhã, lua nova. Sempre prestem atenção ao campo de percepção à sua volta. É você, o macaco ao meu lado que deseja dizer mais alguma coisa. Então, como vento solar branco, repetirei novamente que é muito importante cada qual estar em sua família terrestre esta tarde, porque, como já dissemos anteriormente, quem não estiver em sua família terrestre, do ponto de vista quadridimensional, não está aqui.